bom dia, boa tarde, boa noite, futuro calouro. Tudo beleza? Meu nome é Breno Meira e o Calourologia de hoje é de física. Vamos bater um papo sobre radiações eletromagnéticas e o espectro eletromagnético, beleza? Aparece muito em prova e para quem vai fazer Enem é fundamental conhecer muito bem sobre tudo isso. E aí eu vou te falar um negócio. Me responde aí, radiação é algo bom ou é algo ruim? Você acha que se você chegar domingo que vem, naquele almoço de família lá na casa da sua avó e falar assim: vó, descobri que eu tô emitindo radiação, você acha que ela vai curtir? Você acha que ela vai ficar bolada? O que você acha que vai acontecer com ela? Vamos trocar uma ideia sobre isso, porque todas essas perguntas têm uma resposta e é importante você saber. Saca só, vem comigo aqui, vamos trocar uma ideia. O que é o espectro eletromagnético, tudo bem? É o ordenamento de todas as ondas eletromagnéticas que a gente conhece. Ondas eletromagnéticas, tá? Elas conseguem propagar no vácuo e com uma velocidade muito conhecida e bem específica, chamada velocidade da luz, representada pela letra C, e ela vale 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Fique esperto que essa velocidade ela não é só para a luz, apesar de chamar velocidade da luz, ela vale para todas as ondas eletromagnéticas. Tudo beleza? A luz ela é muito famosinha, então ela acabou ganhando esse nome, a velocidade acabou ganhando o nome de velocidade da luz por conta disso, mas vale para todas. E aí vamos lá. Qual que é a primeira radiação eletromagnética que a gente tem que conhecer? Que é a que está aqui no inicinho do nosso espectro. São as famosas ondas de rádio. As ondas de rádio são as ondas que têm a menor frequência, tudo bem? E como consequência elas vão ter o maior comprimento de onda. Breno, como assim menor frequência, maior comprimento de onda? Olha só, quando a gente pega aquela equação geral das ondas, a gente consegue entender isso muito bem. Qual que é a equação geral das ondas? É aquela do V igual a lambda F. Vocês lembram dela? Essa equação ela me diz o seguinte, que existe uma relação de proporção inversa entre comprimento de onda e frequência. Se todas as ondas que a gente vai estudar, eletromagnéticas, possuem a mesma velocidade, ou seja, se a velocidade para todas elas é constante, a gente pode perceber que a onda que tiver a menor frequência vai ser a onda que tem o maior comprimento de onda. E essa onda é a onda de rádio. As ondas de rádio, o fato de elas terem maior comprimento de onda, faz com que elas consigam difratar muito bem pelo ambiente, contornar facilmente obstáculos, porque elas são as famosas ondas longas. Tudo beleza? As ondas de rádio são muito utilizadas em telecomunicações, são muito utilizadas, por exemplo, no sinal de Wi-Fi lá na sua casa, entre algumas outras aplicações. E aí eu quero mostrar uma imagem para vocês de uma aplicação muito legal das ondas de rádio também, que é o seguinte, saca só. As ondas de rádio, elas têm uma capacidade muito bacana de refletir numa camada atmosférica chamada ionosfera, que é uma das últimas camadas que a gente tem. E por conta disso, a gente consegue burlar a curvatura da Terra. Repara que você tem duas antenas, uma antena transmissora e uma receptora aí na imagem. E a onda vai quicando entre a ionosfera e a Terra até chegar da antena transmissora para a receptora. Tudo bem? Se a ionosfera não conseguisse refletir a onda de rádio, essa onda iria embora para o espaço e não conseguiria chegar na Terra. E perceba também que por causa da curvatura da Terra, essa onda não pode ser transmitida em linha reta de uma antena até a outra. Beleza? Aí, volta comigo no papelinho aqui então. Qual que é a próxima onda eletromagnética que a gente tem que conhecer? Acima das ondas de rádio, a gente vai ter aqui as micro-ondas, tudo bem? E para que a gente usa as ondas de micro-ondas? Essa daí é fácil. Falou micro-ondas, a primeira coisa que todo mundo já pensou é em forno de micro-ondas. Mas as ondas de micro-ondas, tá? Elas têm uma frequência um pouquinho maior do que as ondas de rádio. Perceba que aqui no meu espectro, quando eu vou andando da esquerda para a direita, a minha frequência está aumentando. E à medida que a minha frequência aumenta, o que vai acontecer com o comprimento das ondas? Vai ficando cada vez menor. Tudo bem? São grandezas inversamente proporcionais. Então, os micro-ondas têm
as micro-ondas, uma maior frequência e um menor comprimento de onda. O fato de possuir um pouquinho mais de frequência, tá? Faz com que elas consigam carregar mais informação que as ondas de rádio. Tudo bem? Mas em compensação, por ter o comprimento de onda menor, elas têm um pouco mais de dificuldade de contornar pelos obstáculos. Depois das micro-ondas, a próxima radiação que a gente tem que conhecer, tá? São as radiações IV. IV significa infravermelho. Então a gente tem ondas de rádio, micro-onda e depois o infravermelho. O infravermelho é muito importante. Ele é usado em controles remotos, né, para poder ligar uma televisão, mudar de canal. Mas o infravermelho tem uma aplicação muito bacana que é a seguinte. Todo corpo com temperatura acima de 0 Kelvin emite pelo menos um pouquinho de infravermelho. Isso quer dizer que você emite radiação infravermelho o tempo inteiro. Então, se você chegar na sua casa falando com a sua avó que você emite infravermelho, isso é excelente, é porque você está bem. É uma das formas que, inclusive, o seu corpo tem de mandar energia para fora do ambiente, para fora do seu corpo, né? Para manter ali a sua temperatura constante, gostosinha, aquela coisa toda. Então, veja bem, se todo o corpo emite infravermelho, uma das aplicações dessa radiação é justamente as imagens de infravermelho. Vamos no nosso slide aqui, ó. Quando você olha para essa imagem, né, de uma câmera de calor, a gente consegue perceber que algumas partes do corpo estão mais avermelhadas e algumas mais puxadas para o azul. A parte mais vermelha é a que está mais quente, que é a que emite mais radiação infravermelho. E a mais azulada é a parte mais fria, emite menos radiação. Tudo bem? Depois do infravermelho, vem quem? Vem o vermelho. Como assim, Breno, vermelho? Vem toda uma parte aqui do meu espectro que a gente chama de luz visível. Essa daqui, para te falar a verdade, nem tem muita coisa o que comentar, porque a luz ela é a principal, é a onda eletromagnética associada à nossa visão. Então a principal aplicação dela é o quê? Enxergar, é a visão. Você tem lá no fundo do seu olho os cones, né, os bastonetes que são sensíveis a esse tipo de luz, e isso faz com que você receba informações e interprete elas como sendo imagens. Depois da luz visível, quem que a gente tem, tá? Lembra que a gente vai ter aqui, ó, a primeira luz visível é a luz vermelha e a última luz visível, a de maior frequência, é a luz violeta, tudo bem? Acima da luz violeta nós temos qual tipo de radiação? Radiação UV, é a radiação ultravioleta. Presta bastante atenção. Daqui para frente, tá? Do ultravioleta para frente, a gente começa a tratar de radiações que são chamadas radiações ionizantes. Essas radiações ionizantes, ao entrar em contato com tecidos, por exemplo, elas são capazes de provocar, dependendo da intensidade, da quantidade, alguns tipos de mutação. Elas já são um pouquinho mais perigosas para a gente do que as que vinham na parte anterior aqui do nosso espectro. O ultravioleta, ele é muito importante, por exemplo, para nós humanos, porque ele ajuda, tudo bem? Na produção de vitamina D, quando você toma um solzinho ali gostoso, né? E também é importante para você ficar bronzeadinho, da cor do pecado, com marquinhas de biquíni, de sunguinha, para seduzir aí nos verões e nas praias, né? A incidência de ultravioleta aumenta a produção de melanina e deixa você moreninho com marquinhas aí de biquíni, ou moreninho com marquinhas de biquíni, né? Ficou meio esquisito isso aí. Deixa você moreninho ou moreninha com marquinhas de biquíni ou de sunguinha, como eu já havia dito antes. Mas o ultravioleta também, ele pode causar alguns problemas, né? Em excesso ele pode causar aí câncer de pele, entre outras coisas. Por isso que é tão importante a gente tomar cuidado com a nossa camadinha de ozônio, porque é ela que segura grande parte desses ultravioletas. E mata a alga também. E mata a alga também? O ultravioleta mata a alga? É, ué. Eita! Em aquário, por exemplo, tem filtro de ultravioleta. Passa lá, mata as algas para ficar verde. Olha que coisa! Sabia disso, não? Bem demais. Que coisa bacana. Uma outra aplicação do ultravioleta, vamos olhar no nosso slide aqui, ó, são os efeitos de fosforescência. Essa lâmpada que a gente usa em casa, né, a lâmpada fluorescente, ela é uma lâmpada que emite muito ultravioleta. E quando o ultravioleta passa por uma camada de fósforo, o que acontece? Esse fósforo entra em fosforescência e produz luz, que é o que é utilizado nessas canetinhas, por exemplo, tá?
Você escreve com a canetinha de ultravioleta, ilumina com uma luz, por exemplo, negra, né? A famosa luz negra, que na verdade não é negra, ela é mais roxinha, mais puxada para o violeta, e você tem ali a fosforescência. Tudo bem? Vamos lá. Depois do ultravioleta, quem que a gente tem? Os nossos queridos raios X, tudo bem? Raio-X muito utilizado para diagnósticos por imagem, ok? A gente gosta bastante, mas lembrando que se tratando de uma radiação ionizante, ele já é bem mais perigoso. Tá tranquilo? Mas a principal aplicação é diagnóstico por imagem mesmo. Quer ver? Saca aí essa próxima imagenzinha de um raio-X, um coraçãozinho. Olha que fofo, olha que gracinha, né? Aquilo ali é com raio-X que a gente usa. É uma radiação bacana, ela é benéfica, mas tem que tomar cuidado. Você que vai lá tirar um raio-X, você sai numa boa, você sai tranquilo. Agora, o rapaz que trabalha, né, o operador lá das máquinas de raio-X, você pode perceber que ele toma muito cuidado com a proteção do seu corpo. Ele usa ali um coletinho de chumbo, fica mais afastado da máquina, porque como ele vive, né, perto dessa máquina, ele fica perto dela por muitas horas durante o dia, por várias semanas durante o mês, por vários meses durante o ano, para ele pode ser prejudicial o excesso de radiação. Mas perceba novamente, radiação é bom ou é ruim? Depende, né? Em excesso pode fazer mal, mas existem várias boas aplicações aí pra gente. Depois do raio-X, vem aqui o finalmente, que é o tal do raio gama, ok? O raio gama é a radiação que quando você fala o pessoal já regala até o olho e fala assim, ô pessoal, raio gama, é raio gama. Pessoal, aqui é dos mutantes, tem nada a ver com mutante, filho. O raio gama é a radiação de maior frequência de todas e como consequência disso é a radiação também mais energética. Tudo beleza? Então ela é a mais perigosa. Pode causar mutações com maior facilidade quando você compara com todas as outras que a gente viu anteriormente. Porém, o raio gama também tem várias aplicações legais. A indústria alimentícia, ela usa raios gama para poder fazer com que alimentos durem mais tempo, usando-os para poder matar alguns tipos de micro-organismos. Vocês já comeram comida irradiadas com raio gama? Eu tenho certeza que sim, porque tem um negócio que jovem gosta de comer pra caramba, que é miojo, e todo miojo é tratadinho ali com raio gama para poder durar mais tempo e ficar, né, por muito tempo na prateleira sem vencer. Certeza que você já comeu uma comidinha aí irradiada e não tem nada errado nisso e não cresceu um terceiro braço, não sei, nem você virou um mutante. Tá beleza? Então saca só, o Enem ele gosta de cobrar características de radiações eletromagnéticas e é importante saber essa ordem, tudo bem? Vou ensinar para vocês aqui um macetinho. Olha só, Ramilux G. O que é esse Ramilux G? Ele fala pra gente a ordem crescente de frequência. O que é o Ra? Ondas de rádio. O que é o M? Micro-ondas. I é infravermelho. L é luz. U é ultravioleta. O X, se você errar, meu filho, fudeu, né? Opa, pode falar palavrão daí na gravação? Coloca um pi aí, edição, pelo amor de Deus. O X é raio-X, tudo bem? E o G são os raios gama. Ramilux G, ó, ordem crescente de frequência. O mais importante é o agudinho no final, tudo bem? Quer ver como é que isso daqui cai numa prova? Vamos trocar uma ideia, vamos ver de qual que é. Veja bem, vamos lá no nosso slide. Dá um pause, lê essa questão e marque aí o seu gabarito. Muito bem, vamos lá. Essa questão, tá? Ela fala de um sistema de segurança que inclui aí detectores de movimento que são ativados quando pessoas entram no local aonde está o sensor. E aí a pergunta é a seguinte: a radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência da luz visível, do ultravioleta, do infravermelho, da micro-ondas ou das ondas longas de rádio. Filho do céu, se você entra num lugar e você ativa o sensor, é porque você emitiu luz visível? Você é uma lâmpada? Não. É porque você emitiu ultravioleta? Quer dizer que se você ficar perto dos seus coleguinhas, você vai deixar todo mundo bronzeado? Não, seu corpo não emite ultravioleta. É porque você emitiu infravermelho? Sim, o infravermelho é a radiação que a gente chama de radiação térmica. O seu corpo está emitindo isso o tempo todo. Micro-ondas, gente, também não, que senão você podia sair por aí esquentando a marmita dos colegas também. Não tem nada a ver isso, e menos ainda ondas longas de rádio.
Essa questão é uma questão do Enem de 2014 e eu queria te mostrar só mais uma questão associada com isso também, que é outra questão do Enem, que é uma questão do Enem de 2012. De novo, pausa, dá uma lida e vamos trocar uma ideia daqui a um segundinho. Vai lá! Muito bem! Vamos lá, questão do Enem de 2012. Essa é fantástica. Fala de uma menina que teve uma brilhante ideia. Botou seu biquininho, foi ali, deitou debaixo de uma lâmpada, né? Daquela que tem aí na sua casa e ficou tentando bronzear. Mas o que eu acho mais fantástico dessa questão é quando fala assim, que após algumas horas ela viu que isso não ia dar certo. Rapaz, ela teve que esperar horas para ver que não ia funcionar. Pelo amor de Deus. E aí fala o seguinte, olha, o bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente é de baixa intensidade, baixa frequência, espectro contínuo, ela é de amplitude inadequada ou comprimento de onda que é curto. Vamos lá. Para bronzear, a mocinha precisava de raio ultravioleta, tudo bem? Ou como dizem por aí, raios ultraviolentos. Só que a lâmpada ela não é feita para produzir ultravioleta. Ela é feita para produzir luz visível. Ou seja, o problema era uma frequência menor do que adequada, ou poderia também dizer que o comprimento de onda era maior. Gabarito letra B. Tudo beleza? Galerinha, então é isso aí. Espero que tenha aproveitado. Radiação não é algo ruim, é só saber utilizar ao nosso favor, como a maioria das coisas que a gente encontra por aí na vida, tudo bem? Um grande abraço. Eita, tá agarrando até para responder, rapaz. Um grande abraço, bons estudos para vocês. Espero que tenham aproveitado. Se inscrevam no nosso canal, dá aquele joinha, mande suas dúvidas e comentários. Valeu, falou, até mais.